Boa noite, querida igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom demais estar aqui novamente para nós meditarmos na palavra de Deus. De manhã e de noite. Bênção, bom demais. Já quero convidar você a abrir sua Bíblia, Joel. De manhã foi João, agora é Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, a partir do verso 12. Joel capítulo 2, eu espero, você vai achar aí na sua Bíblia. Está aí. E já peço para aqueles que forem achando, se coloquem de pé, para nós fazermos a leitura. Joel capítulo 2, verso 12. Amém? Misericórdia? Não, né? Então vamos lá. Joel capítulo 2, verso 12 diz assim: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo-lhe, lhe disse: Eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros.
Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus benigno, nós exaltamos a Ti, Pai. Que privilégio a Tua palavra. Ó Deus, que privilégio, Senhor, é poder ler publicamente a Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque nós fazemos parte do povo do Senhor, que escuta a voz do Senhor, Deus. Teu povo está espalhado neste dia, ó Deus, pelo mundo inteiro, agora preparado para ouvir a voz do Senhor, em diferentes locais do mundo, Deus. Alguns já aconteceu, outros estão acontecendo. Pai, eis-nos aqui, parte do teu povo, prontos para ouvir a voz do Senhor. Eu peço a Deus, aviva o nosso coração, traz salvação nesta noite. Ó Deus, edifica a nossa alma, fala conosco, Deus, a começar em mim, como o Senhor já falou comigo, ó Deus. Ó Pai, enche-me com teu Santo Espírito e que de fato, como foi orado aqui, que eu diminua e que o Senhor apareça, ó Deus, grandemente e que o teu nome seja exaltado, ó Pai. Que Cristo seja amado, Deus. E, ó Pai, que corações sejam transformados aqui nesta noite, Deus. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Imagine comigo uma casa antiga que sofreu um incêndio, passou por incêndio. As paredes continuam de pé, a casa ainda está de pé, mas ela passou por incêndio e os móveis continuam lá. O incêndio não foi total, foi parcial. Mas todo o local está tomado pelo cheiro de fumaça. À primeira vista, parece que a casa ainda está habitável. Mas quem entra percebe algo que está profundamente errado, algo diferente. Muitas vezes, a vida espiritual do povo de Deus se parece com essa cena, com essa casa, com esse exemplo. O culto continua. Estamos aqui. As reuniões continuam. As atividades estão acontecendo. Mas o coração já foi afetado pelo fogo do pecado, da frieza espiritual, da religiosidade sem arrependimento. O profeta Joel, ele fala exatamente a um povo assim. O templo estava funcionando, o local de culto funcionava. Os sacerdotes estavam lá servindo e fazendo seu serviço de culto. Mas Deus enviou uma crise para aquela nação inteira, para revelar o estado do coração daquele povo, para revelar como aquele povo estava servindo a Deus. Joel nos ensina que Deus permite crises, mas não para destruir o seu povo, mas para chamá-lo de volta para si. Joel,
esse nome, no original é Yoel. Significa Yahvé é Deus. O que já antecipa o eixo teológico desse livro aqui. A soberania absoluta do Senhor sobre a história. Yahvé é Deus. O Deus do pacto, Ele é Deus. A natureza e o povo da aliança. Isso tudo está aqui nesse livro. O povo vive uma crise, queridos. Uma crise nacional. E ela é interpretada teologicamente. O que está acontecendo? Deus manda um exército para aquela nação. Nós vimos aqui nos versos, se você prestou atenção à leitura. Um exército não de homens, mas um exército de gafanhotos. Que destruiu e tem destruído toda a lavoura, todo o alimento, toda a produção do povo de Deus. E eles entendem, então, que há o mover de Deus nisso tudo. O povo enfrenta uma devastação sem precedentes. A situação está crítica. E ela é interpretada como o dia do Senhor para aquele povo. Essa crise não é apenas agrícola, ela é espiritual. Joel 2, de 12 a 32, mostra 3 movimentos claros de Deus para o seu povo. Primeiro, Deus chama ao arrependimento. Depois, Deus responde com graça. Então, Deus derrama o seu espírito sobre o seu povo. A mensagem dessa noite, o título dela é Convertei-vos ao Senhor de todo o coração. Convertei-vos ao Senhor de todo o coração. E, em primeiro lugar, queridos, convertei-vos ao Senhor de todo o coração. Em primeiro lugar, Deus chama o seu povo ao arrependimento. Deus chama ao arrependimento. E o verso 12 vai dar conta disso. Vamos lá? Verso 12. A igreja leia, por favor. 1, 2, 3. Podem ler. Essa palavrinha converter, ela é importante. Converter, ela não é uma transformação simples da sua mente, daquilo que você pensa. Mas converter é um sentido de mudança de direção, mas também não é só isso. Ele é mais amplo do que isso. Aqui nessa perícope, nesse texto, a palavra converter tem um sentido tanto de mudar de direção, mas também como se aproximar, estar perto. Você faz esse movimento de mudar a direção e se aproximar. E é isso que Deus está chamando o seu povo. Veja, ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim. Deus quer uma aproximação do seu povo. Deus está chamando o seu povo para mudar a direção e se aproximar dele, para estar perto de Deus, para estar próximo do próprio Deus. Você pode abandonar um pecado, querido, e ainda não ter voltado para Deus. Isso se chama legalismo. Você viver debaixo de uma lei em que você muda as suas ações, você muda o seu jeitinho, mas você ainda está distante de Deus. Deus ainda não é Deus do seu coração, ainda que você abandone o pecado, ainda que você largue as práticas erradas. Talvez moralmente você é um dos melhores que está aqui nesta noite, mas ainda não está próximo de Deus. E Deus está chamando a isso, converter, mudar a direção, mas se aproximar de Deus. Você pode estar na igreja, mas talvez distante do Senhor. Você pode estar aqui, agora comigo, ou talvez assistindo aí, e distante de Deus. Deus não está pedindo ajustes externos. Ele não quer que você mude somente externamente, mas um retorno relacional. O que é isso? Deus, o Senhor Deus Yahvé, é um Deus relacional, pactual. Ele estabelece um pacto com o seu povo. Ele em si mesmo decide se relacionar com o seu povo. Ele estabelece uma aliança. E nessa aliança é necessário relacionamento. Já viu um casal que não se fala? Um casal que não se olha? Um casal que não tem relações? Não existe isso. Um casamento é dado por um relacionamento. Então é exatamente esse relacionamento. Esse Deus pactual chama o seu povo
para um relacionamento. Isso quer dizer que Deus te chamou para você orar mais, para você jejuar mais, para você buscar mais a presença de Deus, para você viver aos pés do Senhor, ouvir Ele falar com você falar com Ele respondendo em oração, você ter essa comunhão com Deus. Será que você perdeu? Nós estamos no início de 2026. Será que você já largou a Bíblia e já desistiu do seu plano de leitura? Será que nesses dias, no início de ano, você já deixou de orar? Você já deixou de buscar a face de Deus? Será que você continua na mesma vida de vir e orar e buscar a Deus somente em momento de culto público aqui aos domingos? Não é possível levar a mesma caminhada, queridos. Nós servimos a um Deus relacional, a um Deus que se relaciona com o seu povo. Deus não diz, voltem para o culto, vão lá para o culto. Não, mas voltem-se para mim. Deus quer que nós estejamos na presença dEle. Deus está nos chamando para estarmos próximos dEle. Deus está te chamando aqui nessa noite. Talvez você não conheça o Senhor Jesus. Talvez você não conheça Deus. Mas escute a voz de Deus te chamando, que Ele quer você perto dEle nesta noite. Que você experimente, que você conheça e você ouça o Senhor falar com você. Mas Deus rejeita um arrependimento teatral também. Já viu isso? O verso 13 diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso quer dizer, queridos, que Deus não quer teatro aqui no nosso meio. Não adianta você estar aqui levantando as mãos, não adianta vir para o culto no domingo à noite, ou domingo pela manhã, ou domingo de manhã e de noite, bater ponto aqui, se o seu coração não está no Senhor, se o seu coração não está voltado para Deus, se você não está perto de Deus. Deus não quer teatro. Na cultura judaica, rasgar as vestes era um sinal público de dor. Era um sinal em que você estava sofrendo. Não é isso. Deus quer intimidade relacional com você. Deus está te chamando para essa intimidade. Oh, meu querido irmão, eu não sei, eu espero que não, porque é triste uma vida distante de Deus, sem ouvir Deus falar. Abrir Escritura e ler por ler não tem graça nenhuma. O bom é você abrir Escritura e ouvir Deus falar com você. Deus falar da sua necessidade que ninguém conhece. Talvez, marido, você nem contou para sua esposa que você está sofrendo, mas você abre a Escritura, começa a ler, meditar, estudar, e Deus começa a falar do segredo do seu coração. Quanto tempo talvez você já não experimenta mais isso? Deus não quer encenação religiosa. Deus não se impressiona também com lágrimas sem mudança. Não adianta chorar na presença de Deus, fingir que algo está mudando na sua vida, ou ter um momento emocional aqui. É muito comum, queridos, infelizmente. Ter momentos emocionais, levantar as mãos, chorar, e aí chega ali da porta para fora, o coração é o mesmo, as atitudes são as mesmas. Deus está chamando o seu povo a arrependimento genuíno. E eu quero dizer para vocês, assim começa um avivamento. É um arrependimento genuíno do coração. Deus não se move por discursos piedosos vazios. Deus está nem aí se as suas palavras são vazias, ainda que você seja eloquente, ainda que você fale bem, ainda que você saiba trabalhar bem as palavras, mas se o seu coração não estiver na verdade daquilo que você está carregando nas suas palavras, não adianta nada para Deus. Lembrando que nós estamos na presença de um Deus que enxerga o fundo do nosso coração. Antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe o que nós iremos falar. Aquilo que está lá na sua mente, Deus já conhece. É esse Deus relacional que te chama para esse momento de se entregar, de se arrepender. Corações endurecidos podem até cantar louvores sem arrependimento.
Se tem um momento que eu gosto, é um momento do louvor. Da palavra eu amo, mas eu gosto do louvor. Acho que é porque eu não sei cantar, já falei isso algumas vezes. Mas corre o risco, irmãos, de você cultuar a Deus ou manifestar emoções no momento do louvor, mas aquilo não ser sincero. Talvez você está só repetindo uma canção, como músicos, como os cantores fazem. Mas preste atenção nas letras, como você tem entoado, como essas letras representam na sua vida. Em estar na presença de Deus, em cantar os louvores, expressando a exata gratidão do seu coração de estar na presença de Deus e ter os seus pecados perdoados por Deus. O arrependimento verdadeiro se baseia no caráter de Deus. Veja que Joel, ele fundamenta o caráter divino para falar do arrependimento. Ele fala que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, ou seja, ele revela a sua compaixão. Ele é tardio em irar-se, ou seja, ele não despeja a sua ira imediata sobre nós. E ele é grande em benignidade. Esse Deus maravilhoso. E isso deve mover você a se arrepender de forma genuína aos pés do Senhor. O que tem sido rasgado em você? A sua aparência, o seu coração. O que você tem rasgado na presença de Deus? Deus é misericordioso para você. Ele é compassivo, ele é tardio em irar-se, ele é grande em benignidade. Esses atributos de Deus, quando você ora com esses atributos em sua mente, pensando que Deus é tardio em irar-se, como que Deus tem sido tardio em irar-se com você, diante daquilo que você tem feito de errado na presença de Deus, daquilo que você tem imaginado de errado, falado contra a vontade de Deus. Misericordioso. Você não se arrepende para ser aceito, mas porque já é chamado pela graça de Deus. Que privilégio, queridos. Nós somos chamados pela graça de Deus ao arrependimento. É Deus atuando em nosso favor, para que nós possamos derramar o nosso coração na presença dEle, para que nós possamos derramar e reconhecer as nossas atitudes, quem nós somos de verdade, e aí sim, de fato, rasgar o nosso coração e ver a podridão do nosso coração e nos arrependermos de fato de quem nós somos e aquilo que fazemos para Deus, que é contrário à vontade dEle. Que você se arrependa nesta noite. O Evangelho te chama ao arrependimento. A dureza no arrependimento, ela pode revelar a ignorância do caráter de Deus para você. Talvez você ainda não compreendeu os atributos de Deus. Quem conhece a graça, ele corre para Deus e não foge dele. Agora, o arrependimento precisa ser comunitário também, não é só pessoal. Nós, como igreja. A convocação aqui foi para todos, crianças, anciãos, sacerdotes, para líderes, todos estão envolvidos nessa. O arrependimento é para todos, não pode ter ninguém altivo aqui, ninguém que se acha aqui, porque tudo isso é para todos, o arrependimento é para todo o povo de Deus. Pecados pessoais, eles afetam a vida comunitária também. Saiba, querido, esse pecado que você está escondendo aí no seu coração, que você carrega com a sua vida, que ninguém sabe, mas nós estamos sendo afetados aqui. A imagem que o Senhor Jesus traz da sua igreja é de um corpo. E se um membro do corpo está fazendo coisa errada, se ele está inflamando, se ele está doente, se ele não está vivendo aquilo que ele deve viver, se ele está passando por momentos terríveis de pecado entregue a si mesmo, todo o corpo será afetado, porque o Espírito que age no nosso meio, ele não nos deixa isentos disso.
nós estamos envolvidos. Então, quando você for abordado por alguém que está preocupado com você e te chama num canto e te exorta, é para o seu bem, é para você crescer, é para o bem da nossa comunidade, é para o bem da nossa igreja, é para nós crescermos na presença de Deus, é para nós sermos mais santos na presença de Deus. Então não leve para o lado pessoal, mas se arrependa e volte-se para Deus, chegue para perto de Deus e pare de achar que é implicância com você. E aqui eu não estou dando recado para ninguém. Aqui é para nós. Nós precisamos disso. E a obrigação sua também, tomar conta do meu coração, pastorear o meu coração também. Nós somos membros da mesma igreja, nós somos membros do mesmo corpo, nós somos todos comprados e remidos pelo sangue de Jesus. E nós precisamos nos pastorear mutuamente, aconselhar mutuamente. Essa verdade é para todos nós. Agora, não existe avivamento individual, isolado na igreja, não. É para todos nós. Precisamos reaprender a confessar pecados como povo de Deus. Quais são os nossos pecados? E não saia daqui do cenário, não. Você faz parte desse cenário. Você faz parte desse corpo. Se você é crente, você faz parte. E eu não estou falando do CNPJ. Igreja Presbiteriana Guará 2. Eu estou falando do povo, da igreja invisível de Deus. Aquela que só o Senhor Jesus conhece. Se você faz parte dessa igreja, você precisa se arrepender, mas também cuidar dos outros membros dessa igreja. Você é responsável. Convertei-vos ao Senhor de todo o coração, porque Deus responde com graça. Deus traz arrependimento, queridos. E Deus responde com graça. Que maravilha. Verso 18. Vou pedir para a igreja ler. Vamos lá? Verso 18. 1, 2, 3. Podem ler. O Senhor mostrou-se zeloso. Compadeceu-se do seu povo. Graças a Deus. Que privilégio. Glória a Deus. Que Deus se compadeceu do seu povo. Que Deus decidiu se compadecer de nós, queridos. A resposta de Deus nasce do seu zelo. Deus tem zelo pela sua igreja. Afinal de contas, custou muito caro para Ele. Custou a vida do seu filho Jesus. Custou Ele mesmo que se doou. E Ele mandou o seu filho àquela cruz. Então Ele tem zelo. Não pelo mérito do seu povo. Não é por nós. Mas Ele se compadeceu de nós. Deus não restaura porque o povo merece. Mas porque Ele é fiel à sua aliança. Lembra que esse é o Deus do pacto. Yahvé. E Ele deve honrar o seu próprio nome. Então Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é benigno, Deus é longânimo, Deus é bom porque Ele exalta o seu próprio nome, porque Ele faz o seu nome ser adorado. A sua igreja está reunida para adorar o nome de Deus, porque assim Ele se compadeceu de nós. A nossa esperança não está na intensidade do nosso arrependimento, mas na fidelidade de Deus. Não é o quanto você jejua, não é o quanto você ora, mas é a fidelidade de Deus com o seu próprio nome. Nossa esperança está na fidelidade de Deus. Deus age por amor ao seu próprio nome, queridos. Veja, você, faça um compromisso com Deus. Seja mais santo. Viva mais em santidade. E você vai ver o nome de Deus ser exaltado na sua vida. Porque é o nome dele. Ele vai honrar o seu próprio nome. Ele vai honrar a sua majestade, a sua glória, usando você como instrumento. Coloque-se diante de Deus. Faça esse desafio a você mesmo. A restauração é pela graça e não pela recompensa. Deus nos dá a restauração. E olha, é certo
que as coisas difíceis acontecem no nosso meio, queridos. Deus nos chamando ao arrependimento. Quais são as coisas difíceis que têm acontecido na sua vida? Você é povo de Deus. Reconheça que Deus é soberano. E nada acontece por acaso. Se vem uma adversidade na sua casa, se vem uma adversidade na sua vida, reconheça que Deus está te chamando para um relacionamento pessoal, para que você se arrependa de fato e que você possa presenciar a graça de Deus na sua vida, na sua família, na nossa igreja, para a glória dele. E Deus restaura as áreas reais da vida. Nós vimos aqui em que o alimento foi dado pelo próprio Deus. A colheita foi em abundância. A alegria e o fim da vergonha, porque para uma nação era vergonhoso não ter o que comer, ter que pedir emprestado, não ter a própria colheita para poder se fartar. Mas Deus se importa com a sua vida espiritual e também com a sua vida cotidiana. É a graça de Deus sobre nós. Deus não só nos perdoa, mas Ele cuida do seu povo. Deus redime o tempo que foi perdido. Olha o verso 25, diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Deus mandou o gafanhoto para disciplinar o seu povo. E queridos, Deus restaura. Deus traz uma nova vida. Mas olha, as marcas elas permanecem. Pode ser que as marcas do passado estejam aí no seu corpo, estejam aí na sua mente, estejam presentes na sua história, mas não para te prejudicar ou te atrapalhar, mas para apontar que há um futuro redimido na presença de Jesus. Deus pode usar até os nossos fracassos para a sua glória. E como Deus usa? O arrependimento não muda o passado, mas muda o nosso futuro. Ele não vai mudar o que aconteceu lá atrás. Mas veja, você tem uma nova perspectiva de agora estar mais perto de Deus. E isso vai mudando a sua estrutura do futuro. De ser mais relacional, de olhar para o próximo e amar mais o próximo como a si mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de ter esperança na volta de Cristo, de ver a sua família mais feliz na presença do Senhor, de ver os seus filhos cantando ao Senhor, de ver a sua esposa servindo a Deus com alegria, de ver você mesmo presente e perto de Deus. Não existe vida desperdiçada quando entregue a Deus. Quando nós estamos entregues a Deus. E olha só o verso 26. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. A restauração produz louvor centrado em Deus. A adoração centrada a Deus. Louvareis o nome do Senhor. Quem foi restaurado não busca palco, não busca aplauso, mas busca uma gratidão em louvor a Deus por quem Ele é. O louvor verdadeiro nasce de uma vida alcançada pela graça. Para você louvar, fazendo sentido aquilo que você está cantando, você tem que entender a graça de Deus sobre você. A salvação de Cristo na sua vida. A restauração devolve o foco correto. Deus no centro da sua vida, da sua história. Convertei-vos ao Senhor de todo o coração. Em último lugar, porque Deus derrama o seu Espírito. Verso 28, vamos lá? 1, 2, 3, podem ler. A promessa do Espírito aponta para uma nova era. O derramamento do Espírito aconteceu lá em Atos capítulo 2. Nós vemos em que o Senhor Jesus, que foi assunto aos céus, Ele sobe, mas antes de ir, Ele promete que
Ele derramaria do seu espírito sobre o seu povo. E de fato isso aconteceu sobre o seu povo, dando poder ao seu povo de testemunhar do próprio Cristo Jesus. Então hoje nós vivemos essa realidade em que o Espírito de Deus está sobre nós, queridos. O Espírito do Senhor Deus não foi só derramado, mas ele habita no meu e no seu coração para a glória dele. Amém. A presença do Espírito gera vida, gera testemunho, gera santidade. Se você está sem vida, você precisa do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus que traz vida ao seu coração, para você ler a Bíblia com mais vigor, para você orar com mais intensidade, com mais amor no seu coração, para você falar de Jesus. Como que transmite vida se não tem vida? Você precisa desse Espírito no seu coração, reavivando o seu coração, reavivando a chama dentro de você, pelo Evangelho, pelo amor a Deus. E isso vai gerar testemunho. Você vai testemunhar do Senhor Jesus. Você vai ter poder para testemunhar de Deus. Você vai ter santidade, uma vida prática de santidade. A santidade não vai ser pesada para você, ela vai refletir a obra de Deus em você, a presença do Espírito na nossa vida. Deus derramou, Deus derrama o seu Espírito. O Espírito é derramado sobre todos os que pertencem à aliança. Homens, mulheres, crianças. Crianças, vocês estão nessas, não posso esquecer. O Espírito de Deus é derramado sobre vocês. E vocês têm poder para testemunhar, para orar, para falar com o Senhor, porque o Espírito de Deus habita no coração de vocês. E se tem uma oração que os pais precisam fazer, é rogando a Deus: Deus, manda o teu Espírito habitar no coração do meu filho. Leva ele ao arrependimento, traz arrependimento ao coração dele e transforma a sua vida e faz habitação no coração dele. Ore a Deus, clame a Deus, peça, porque é só o favor, é a graça de Deus sobre a vida do seu filho. Mas também o derramamento do Espírito mostra que não existe cristão irrelevante no reino de Deus. Você não é um zero à esquerda, para com isso. Todos são chamados a servir, todos têm propósito, todos têm importância. Não importa a sua idade, importa que você viva pelo Espírito de Deus. A igreja não vive de espectadores, mas de sacerdotes, pessoas que servem, que vivem, que servem para Deus. Hoje de manhã nós falamos sobre o serviço, e agora à noite a mensagem nos chama ao serviço também. Eu creio que é Deus falando conosco de forma mais atenta, queridos, nos chamando para o serviço na sua casa. Não só nos trabalhos ministeriais, mas aonde você trabalha, lá na sua casa, servir a Deus, servir prestando culto a Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz o verso 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação não é por herança religiosa. Crianças, para vocês de novo. Adolescentes também, que eu já ouvi isso lá na UPA. Você não é salvo, nem será salvo por conta dos seus pais. Não é os seus pais que fazem você ter acesso à salvação. Se fosse assim, talvez seria mais fácil, mas não é. É pela mediação do Senhor Jesus. Não é porque o seu pai e sua mãe te traz para o culto. Não é porque você está aqui todo domingo, ainda que seja obrigado, às vezes. Ainda que ele te acorde de manhã cedo, você não quer ir, mas não é por isso que você é salvo. É pela graça de Deus. É pelo seu Jesus. Então, você, criança, que tem o Senhor Jesus no coração, que o Espírito habita no seu coração, você pode falar diretamente com Deus. Você tem esse acesso livre por meio do Espírito, que ora com gemidos inexprimíveis. Mas a salvação também, ela não é por frequência à igreja. Você pode estar aqui batendo ponto, não tem, mas você poderia estar aqui, confirmando a presença. Estou aqui, viu? Eu vim de manhã e de noite. Domingo passado estava aqui também. Eu quero ser abençoado por Deus. Isso não garante bênção. Já para acabar com o seu argumento. Não garante bênção para você.
frequência à igreja se não for de coração, se não for por amor, talvez você está perdendo seu tempo. Mas também é pela fé em Deus revelado em Cristo. Essa é a salvação. É o Espírito. E queridos, que Deus seja propício a nós. Que hoje haja arrependimento aqui no nosso meio. Que o Espírito faça habitação em novos corações aqui nessa noite. Que Deus transforme corações aqui nessa noite para a glória dEle. Para que o céu se abra, o Espírito desça e faça novas habitações aqui nessa noite. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Concluindo. Lembrando daquela casa após o incêndio. Lá do início. Não basta pintar as paredes. Não basta trocar os móveis. É preciso tratar o que foi queimado por dentro. É preciso trazer renovo. E o livro de Joel nos ensina que Deus permite crises para revelar o coração. Para revelar o nosso coração. A crise expõe a realidade espiritual do povo. O povo estava em crise. Em Cristo, a cruz revela definitivamente o coração humano. Ao olhar para a cruz, o seu coração é exposto. E definitivamente o seu coração ele precisa de um Salvador. As crises nos conduzem à necessidade de um Redentor. Deus chama arrependimento verdadeiro. Assim como Joel convoca, rasgai o coração, esse chamado encontra-se o seu ápice. Quando o arrependimento não é mera emoção, mas a resposta da fé ao Evangelho. É quando você responde ao Evangelho e você tem essa oportunidade aqui nessa noite. O que Deus quer restaurar em você? O que é necessário restaurar na sua vida aqui nessa noite? Cristo não vem apenas para ajustar as áreas da vida. Não é o seu trabalho, não é só a sua família. Mas é redimir tudo, inclusive o seu coração e a sua mente. Aquilo que foi destruído pelo pecado só pode ser restaurado pelo Cristo que venceu o pecado. Você está vivendo na plenitude do Espírito ou apenas mantendo estruturas? Sem Cristo, estruturas substituem a vida espiritual, mas com Cristo, o Espírito produz vida, poder, transformação. E quando o coração é rasgado diante de Deus, o céu se abre e o Espírito é derramado. Que de fato o Espírito seja derramado aqui nesta noite sobre nós. Sobre aqueles corações que ainda não receberam. E você que está aí com a sua vasilha vazia, precisa encher-se do Espírito. Que você já tem o Espírito Santo no seu coração. Mas hoje a medida está pouca. Que Deus renove as suas forças. Que você seja cheio do Espírito para testemunhar e falar da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus, que o Senhor possa se revelar a nós aqui, Deus. Que o Senhor derrame, ó Deus, da tua graça, do teu favor sobre nós, Deus. Que haja salvação aqui nesta noite, Deus. Pai, quebra os corações endurecidos aqui, Deus. Traz uma nova vida, transforma, Deus. Pai, se a crise foi o jeito que o Senhor trouxe para revelar o coração duro, o coração frio, o coração, ó Deus, que não vibra mais na presença do Senhor, que nesta noite haja renovo espiritual, Deus. Que haja novas conversões para a glória do Senhor, Pai. Deus, ser conosco e, ó Deus, nos habilita para adorarmos o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.